Não importa aonde ele esteja, um imigrante sempre vai ser um imigrante. Willy não pensava viver fora do Brasil. Na sua cabeça, a sua vida iria construir-se e depois apagar-se ali mesmo, naqueles poucos quilómetros quadrados, no interior do estado de São Paulo. Tinha uma casa, os seus amigos, a sua amada mãe a precisar de ajuda. Mas a vida acabou por o levar para bem longe. Inscreveu-se num curso de design em Budapeste, mas passado um tempo o governo brasileiro modificou as regras da atribuição de bolsas e Willy deu por si sem forma de permanecer, pelo menos legalmente, na cidade onde estava a licenciar-se. Sentou-se num café e pegou no telefone para perguntar ao Google que países aceitariam a entrada de um cidadão brasileiro sem necessidade de visto prévio. A resposta óbvia, mas que por algum motivo Willy ainda não tinha considerado, surgiu no ecrã. Portugal. A mesma língua, algum calor, cultura mais ou menos parecida, podia ser que resultasse. Mas nem a facilidade em fazer-se entender lhe serviu como rede, num país onde até os portugueses ganham mal e o imigrante indocumentado ganha aquilo que o patrão entender pagar-lhe. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diários Migrantes, uma série de 5 episódios onde contamos a história por trás de 5 nomes: Kiran, Usman, Salima, Willy e Filomena. Eu sou a Ana França, a sonoplastia da série é de Salomé Rita e a capa foi desenhada por João Carlos Santos e Tiago Pereira Santos. Este podcast é baseado nos diários escritos por estas 5 pessoas que a Associação Arquivo dos Diários partilhou com o Expresso. O diário de Willy é lido pelo jornalista João Diogo Correia. O que nos leva a partir? O que hoje para mim parece óbvio, talvez não tenha sido no começo. Ao começar esse diário, tento buscar minha memória mais antiga sobre querer sair. Não encontro. Muito pelo contrário. Num dado momento da vida, pensei que aquela casa na rua José Marcos Trevelin, 37, no interior de São Paulo, seria meu lar para sempre. Ah, sim, tem que atravessar? Mas não foi. Em 2010, um momento de perda e descontrolo fez Willy ver que, na verdade, como ele diz no diário, uma pessoa só possui realmente o que está dentro de si. Tudo o resto podemos perder, ou alguém pode levar. Porque pronto, o pai foi e ateou fogo à casa e Quantos pronto. anos tinhas? Nessa altura, 20 anos, por aí, E como é que isso que eu aconteceu? não lembro. Mas foi um episódio porque meu pai, ele sofria de Alzheimer, né? E ele, porque pronto, ele e minha mãe se separaram um tempo e depois eles voltaram. E pronto, tudo corria muito bem, só que então ele teve um derrame e teve um infarto e a saúde dele já estava um bocado complicada e tudo isso acelerou o processo de Alzheimer dele, então ele começou a ter muitos episódios de demência, né? E pronto, se esquecer das coisas. E nesse dia, né, exatamente, ele estava num desses episódios e, na verdade,
não torna as coisas mais boas, mas ele confundiu a minha mãe com a ex-mulher dele. Por acaso elas têm quase que o mesmo nome, né? Mas ele pensou que a minha mãe era a ex-mulher dele, que pronto, não tiveram uma história bonita. E nesse episódio de lunático dele, ele então queria acabar com a vida da ex-mulher, né? O que, pronto, como eu disse, não torna as coisas menos boas, mas quem tava ali é minha mãe, então ele saiu jogando todas as roupas no chão da casa, assim, só derrubando tudo e dizendo que ia matar meu irmão e a mim, que não é filho dele, né? Filho só da minha mãe, que ia nos matar. E minha mãe disse, não, sai, vai dormir fora, né? E eu falei assim, não quero. Não, minha mãe, não se preocupa, porque se acontecer alguma coisa eu te ligo. E pronto, ela me ligou no outro dia, assim, no outro dia eu acordo, deu meia hora, o telefone toca, alô, ela, olha, seu pai colocou fogo na casa. Eu tava assim, só de pijama, só de short. Eu só levantei, subi na moto, porque eu tava na casa de um amigo que não era longe de casa, de 5 minutos. Eu saí na moto só de short, sem camisa, sem chinelo. E cheguei e pronto. E a casa tava pegando fogo. E foi isso. E depois minha mãe me contando foi que ela saiu escondendo tudo que ele pudesse, né? Colocar fogo na casa, as coisas. Mas por alguma razão ele achou ali um tantinho de álcool e pronto, foi o suficiente. Acabou pegando fogo a casa. Eu perdi tudo, né? Ainda só sobrou porque a casa mesmo pegou fogo, só sobrou o que havia ali, a parte do fundo da casa. Eu perdi tudo, o quarto da minha mãe não chegou, só queimou metade, então perdeu bastante coisa, mas não tudo, mas basicamente o resto da casa foi todo queimado. E pronto, volto a dizer, hoje em dia eu penso, não era mesmo pra nós vivermos naquela casa, né? Eu nunca tive problemas em morar sozinho. Nunca tive problemas em estar sozinho. Talvez seja muito mais fácil hoje em dia com a tecnologia. Posso falar com a minha mãe a qualquer hora, com meus amigos, posso interagir, a internet ajuda. Aprendi a viver longe das pessoas que eu amo. Eu sempre quis conhecer o mundo, mas de certa forma acho que todo mundo quer. Mas penso que ninguém acha que realmente vai acontecer. Eu certamente não achava que iria acontecer. Era fora da minha realidade. Ou pelo menos eu achava que era. Antônio não se conforma. Queria outra vida. O que você queria estar estudando? Isso é melhor pra mim, pra todos. Chega o ano 2013 e Willy descobre que há um programa de governo brasileiro que ajuda os interessados em intercâmbios académicos a estudar em várias partes do mundo. Olha para a lista de opções e escolhe a Hungria, na altura sem saber bem porquê. Uma amiga de uma amiga dele, que também se tinha inscrito no programa, costumava publicar fotografias em Budapeste no Facebook. Willy tinha achado bonito. Nem pais nem amigos sabem que ele está a tentar mudar-se para uma cidade que fica a 10.000 km da sua. Entrei na área de embarque e pensei, agora sou eu, e eu sozinho. Foi minha primeira viagem de avião. Algo que tempos depois se tornaria tão normal para mim quanto ir ao shopping. Naquele momento me paralisava. Eu não sabia como reclinar o banco e passei toda a viagem com o banco na pior posição possível. Apesar de ter um bom nível de inglês na época, tudo o que eu conseguia dizer à comissária de bordo era "Orange juice, please". Minha primeira parada fora da América do Sul foi na Turquia. Lembro-me do oficial da imigração fazendo piada com o meu cabelo, que na época eu havia pintado na cor azul para a viagem. "Não faça mais isso com o seu cabelo", ele disse. Porém, horas mais tarde, recebo a aprovação do meu visual por parte de algumas mulheres que passaram trajando burca. O que naquele momento foi a primeira coisa com a qual tive contacto que mais contrastava com a minha cultura. Era algo que só havia visto antes por imagem.
Foi curioso, trajando burca e ténis Nike. A Turquia é apenas uma paragem de algumas horas, uma escala. Serviu para que Willy tivesse noção da dimensão da mudança que estava em marcha na sua vida. O destino final é a Hungria, onde chega algumas horas depois, e é lá que completa a licenciatura. Chego no dormitório da faculdade, que seria meu lar durante algumas semanas. A primeira coisa que me marcou foi o porteiro, que, embora muito atencioso, não falava uma só palavra de inglês. Na minha cabeça lhe dei o apelido de Other, em referência ao personagem de Game of Thrones que só dizia uma única palavra. Uma memória muito forte que guardo é a brisa da tarde que entrava pela grande janela do meu quarto, batendo em meu rosto enquanto eu olhava para fora. Fecho os olhos e me transporto para lá. Saber onde não se quer ficar é o começo, ou é de certo um começo, mas como saber para onde se quer ir? Com visto de estudante quase a expirar, Willy precisa de encontrar uma forma de continuar a viver na Europa. Os anos na Hungria tinham-lhe permitido viajar nas companhias low cost que na altura vendiam voos a €1. As cidades que pareciam inalcançáveis quando vivia no Brasil tinham-se tornado as suas moradas intermitentes. Pensa em pedir uma bolsa de mestrado ali mesmo na Hungria. Já conhece o país, já fala alguma coisa da língua e gosta das pessoas. Mas quando vai pesquisar mais informações sobre financiamento, apercebe-se que as regras para a atribuição de bolsas mudaram. Pelo menos naquele ano, essa ajuda só estava a ser disponibilizada para áreas ligadas à informática e à engenharia. Viu-se sem opções e foi então que resolveu perguntar ao Google. País onde um brasileiro pode entrar sem visto prévio de trabalho ao estudante, escreveu ele na barra de pesquisa. E a resposta apareceu no ecrã. Portugal. Tinha €780 no bolso, pouco mais que o ordenado mínimo em Portugal na altura. Aterra em Lisboa com um bilhete de regresso ao Brasil a partir de Madrid. Dessa forma dava a entender às autoridades que ia andar em viagem, mas que tinha todas as intenções de regressar. De Lisboa, segue de comboio para o Porto. E já é quase de noite quando faz o check-in no hostel na Rua de Santa Catarina. Só tem 6 dias marcados, não havia mais vagas. Na internet diz que este hostel tem camas ao estilo japonês, só que não é bem isso que ele encontra. Não lembro detalhes das opções que tive, mas a que escolhi foi uma que no anúncio dizia camas no estilo hotel japonês, o que bem, obviamente não eram. O local era um hostel, o qual já não me lembro mais o nome, que era gerido pela brasileira que vivia já há cerca de 19 anos em Portugal, chamada Dona Guida. Tinha 2 quartos. Em cada quarto havia 10 camas em estilo hotel japonês. Ou como eu gostava de chamar, um cacifo humano. Uma sala pequena com TV, o quarto particular onde Dona Guida dormia com seu filho já seus 20 e tantos anos, que tinha necessidades especiais. Uma cozinha pequena e um banheiro pequeno, anexo à cozinha, que, como costumava dizer, o primeiro tomava banho quente, o segundo tomava banho morno, os próximos 18 tomavam banho frio. Nessa época descobri que fazer minhas necessidades no banheiro do shopping não era tão mal assim. O meu cacifo humano ficava no lugar mais alto, lugar escolhido por razões de segurança, já que tudo o que eu possuía ali estava. E como diz minha mãe, o que os olhos não veem, o coração não sente. Porém, isso me causaria transtornos mais tarde, pois para subir era via uma escada de alumínio, dessas de construção. E por vezes as pessoas a esqueciam escorada na parede oposta. E com o tempo eu tive que aprender a descer sem escada. O hostel onde fica é um refúgio de pessoas vulneráveis. Pelo menos é isso que Willy vê nas vidas que partilham com ele, aqueles espaços pouco limpos, pouco arejados. Muitos são imigrantes, brasileiros, colombianos, cabo-verdianos ou portugueses sem possibilidade de terem a sua casa. Os residentes começam a tentar ajudar o Willy da forma que sabem e podem. Um senhor, o Carlos, que trabalhava nas obras, logo se apressa a prometer emprego ao jovem brasileiro. Ia ganhar entre 800 e 900 euros por mês. Uau, que sorte imensa! Primeiros dias no Porto e já com trabalho, pensa Willy. Mas o trabalho que deveria começar dali a uns poucos dias passou para dali a uma semana, depois para outra semana, depois chovia e a obra tinha de parar uns dias, depois o mesmo empreiteiro tinha uma obra em Lisboa e talvez o Willy tivesse de ir para lá. Chega finalmente o dia de começar a trabalhar, um mês depois da promessa de emprego. Só que na obra, ninguém sabia que o Sr. Carlos ia levar um outro empregado. Trabalhou um tempo, mas o dinheiro nunca chegou. Fui levado para a obra sem o conhecimento do empreiteiro. Todavia, o homem gostou do meu trabalho e me chamou, agora realmente, para outro trabalho. Seria no final de semana, em uma fábrica de rolhas. Chegado o dia, fomos às 6 da manhã para a fábrica de rolhas, que ficava a uns 40 minutos de carro da cidade do Porto. O trabalho era simples.
Precisávamos arrumar o armazém, pois na segunda haveria uma inspeção por parte de algum órgão do governo. Descobri nesse dia que muitas rolhas juntas são pesadas. Retornamos no domingo de manhã para finalizar o trabalho. Chega então o dono da fábrica e diz que fizemos tudo errado. Estávamos seguindo ordens da gerente da fábrica, diga-se de passagem. E acontece algo que me marcou. O dono da fábrica me chamou de burro por estar colocando certos sacos de rolha em um certo lugar. Lembro-me de como a raiva me subiu à cabeça, a sensação de se sentir humilhado, a impotência frente a uma situação onde, por precisar do dinheiro, não podia me dar ao luxo de dizer burro é você, seu merda do caralho, para dizer o mínimo. Aquele foi o meu primeiro contacto com a impotência do imigrante em situação de necessidade. Depois desse dia, nunca mais ouvi, quer do Sr. Carlos ou do seu empreiteiro. O Sr. Carlos ainda me deve 10 euros. O empreiteiro me deve 150. Os dias vão passando e o dinheiro vai diminuindo. Willy começa a comer sempre no supermercado, onde consegue uma refeição por um máximo de 5 euros ao almoço, sempre a controlar o dinheiro. 5 euros ao fim de 10 dias são 50. Se forem 2 refeições, almoço e jantar, são 100 euros. Ao fim de 30 dias, se ele só fizesse uma refeição, ao almoço, teria uma despesa de 150 euros. Mas isso é impossível, porque também é preciso jantar. Só que com o jantar, a conta em comida saltava para 300 euros e mais a renda, outros 200. E é aqui que entra uma outra personagem do hostel, o Sr. Jorge. Jorge era um português para quem a vida não tinha dado boas oportunidades. Me lembro que na época ele estava fazendo um curso profissionalizante, exigência para que pudesse receber o auxílio ao desemprego do governo. Jorge me apresentou a igreja. Há um lugar no Porto, em frente a uma praça, que tem uma grande igreja, e essa igreja serve sopas todas as noites às 19h30, de segunda à sexta, para as pessoas necessitadas. Confesso que não gosto muito de sopa, mas quando a fome aumenta, a exigência diminui. Porém, eu não tenho nada a reclamar, só a agradecer. Pois à noite era servida sopa com pão e algum suco, mas na hora de ir embora nos davam para levar um saco com geralmente 2 pães, iogurte que os mercados doavam pois estavam perto da data de vencimento e alguma fruta. Às vezes mais coisas, nunca menos coisas. Jantava então na igreja com Jorge todas as noites e de manhã comia a sacolinha até chegar à noite para ir jantar e o ciclo se repetia todo o dia. O Porto realmente foi uma época... Eu tinha um pouco dessa percepção que você está dizendo, né? Talvez do que significa aí a sopa. Era uma época em que eu sabia que pronto, que as coisas não estavam boas, né? No sentido de eu já não ter muito dinheiro. Portanto, pronto, tinha classe, não ia ter o que comer, efetivamente, porque a primeira preocupação sempre era pagar a renda, né? No hostel. No hostel, sim. A preocupação era sempre pagar a renda. E depois a comida a gente via o que fazia. E naquele hostel que eu morava, realmente era um hostel muito barato, assim, né? E era um lugar onde estavam as pessoas que são mais ou menos do jeito que você falou, assim, mais no limiar mesmo. No limiar, sabe? Eram com pessoas que a maioria ali estavam vivendo de subsídio do governo, ou então era um primeiro imigrante que chegava e achava que aquilo ali era a coisa mais barata que ele podia pagar. E quando eu ia assim, né, a igreja, eu via as pessoas que estavam lá, né, mas aí é um exercício de humildade, de você saber que, poxa, não importa todo o background que eu possa ter, naquele momento, aquilo não importava de nada, porque aquilo, infelizmente, não estava servindo para colocar comida no meu prato. Então, é um exercício de humildade, de saber de não pensar, eu sou melhor que isso, e não aceitar ajuda, mas de entender que era preciso, sabe? E pronto, que não faz mal uma pessoa pedir ajuda. Uma noite estavam pegando os nomes para quem queria participar da ceia de Natal da prefeitura. E lá fomos, eu, Jorge e o colombiano.
O dia era 18 de dezembro, ou próximo disso. Havia lá muita gente, por volta de 300 pessoas, eu diria. Houve uma apresentação de fado. A primeira vez que ouvi discurso de um político qualquer, dizendo como tínhamos que ter cuidado com os auxílios, para que as pessoas não se tornassem confortáveis em viver deles. E depois veio a comida. No dia de Natal, fomos à ceia em outro lugar que oferecia comida. Não me lembro do cardápio, mas lembro que a comida em si era melhor que na igreja, mas não havia sacolinha, parte fundamental da minha estratégia. Além desse lugar e da igreja, íamos às segundas-feiras à noite na avenida, onde voluntários de outro lugar também ofereciam comida. Nos últimos meses de 2018, Willy encontra um anúncio de emprego no site OLX, envia o currículo e poucas horas depois o telefone toca. A vaga para empregado de mesa tinha sido preenchida, mas havia ainda um lugar na copa, a lavar pratos. Não fazia assim grande diferença, a urgência em trabalhar era grande. A vida passa a ser ir trabalhar, dormir, voltar a trabalhar, voltar para casa, dormir, sempre assim. O trabalho no restaurante torna-se cansativo e repetitivo. Torres de louça nascem em frente aos olhos do Willy, pratos, talheres, copos. O trabalho na restauração é uma espécie de escravatura legal. As horas nunca são o que o patrão diz que vão ser. E como o nosso designer desenrascado ainda haveria de descobrir, o cliente tem sempre, mesmo sempre, razão. Era maio de 2019, a vida corria ao sabor das cidras frescas que ia bebendo nos cafés à volta do mercado Ferreira Borges, de frente para o Douro, nas horas de pausa entre o almoço e o jantar. Todos os empregados de mesa passam o turno do almoço a pensar nestas horas de pausa, que se evaporam num ápice. Certo dia, ao fim da manhã, Willy é despedido. Ele sabe que eu não estava errado. No fundo ele sabe, né? Porque o caso foi que o restaurante não estava aberto ainda, o empregado de mesa foi dizer ao cliente que tinha chegado que nós íamos abrir em 15 minutos ou coisa assim, e o patrão chegou e ficou bravo com o empregado de mesa, que mandou o cliente embora, né, entre aspas, e eu questionei ele, falei assim, mas o restaurante não abriu ainda, por que você está bravo com o empregado de mesa que pediu que o cliente voltasse depois, não mandou o cliente embora, pediu que o cliente voltasse depois se o restaurante não abriu ainda, e o patrão vira-se e diz, se vocês comessem mais rápido o restaurante podia estar aberto. Assim, tá bem, né? E pronto, ele ficou chateado com a questão que eu levantei. Willy diz ao patrão que gostava que ele tivesse a mesma urgência em lhe pagar o salário que tinha tido em abrir a porta do restaurante antes do horário. Sem surpresa, o dono não gosta do que ouve. Era verdade que o pagamento aos empregados era quase sempre, intermitente. Há lugares melhores, mas há lugares como esse que, pronto, meu patrão começava a me pagar no dia 1º e às vezes terminava no dia 20, né? Então, assim, ele chegava um dia, olha, aqui estão 50 euros, amanhã eu trago mais 50 euros, tá bem? Eu chegava no outro dia, então, ele, não, amanhã, no sábado eu venho e pago tudo. Aí ele me dava mais 20 euros. Eu falei assim, bom, tá bom, o que eu digo pra pagar a renda, né? E foi quando eu disse pra ele, gostava que você tivesse, né, a mesma preocupação pra nos pagar do que você tem pra abrir o restaurante. No dia em que o dono da fábrica de rolhas o ofendeu, ninguém levantou a voz para o defender. E neste dia também não. Está sem emprego outra vez, mas já tem um plano. No primeiro dia de julho, ia apanhar um autocarro até ao Algarve, mais exatamente até à cidade de Quarteira, onde o seu amigo Yuri, o tal empregado de mesa que teve a ousadia de terminar o almoço antes de abrir a porta para servir o almoço ao público, já tinha arranjado emprego para os dois. Na semana em que iam partir, mais um azar. O Willy cai num concerto e parte 2 costelas. Ou acha que partiu 2 costelas, porque quem não tem dinheiro também não pode estar doente. Orações e medicamentos para as dores e assim vai no autocarro. A sonhar com um emprego onde finalmente vai fazer dinheiro a sério. Um monte de gorjetas de dinheiro dos turistas alemães e ingleses. Segundo Yuri, vão ficar num apartamento por cima do restaurante da Dona Marcela. Está tudo garantido. No primeiro dia, no dia da entrevista, ficam numa tenda, numa espécie de parque de estacionamento com umas árvores para dar sombra aos carros. Willy consegue ser contratado, mas um colchão no chão no tal apartamento ia custar-lhe 300 euros por mês, cerca de 1/3 do salário apalavrado.
Porém, se os empregados apenas desejassem utilizar as valências sanitárias do andar por cima do restaurante, poderiam fazê-lo mediante o pagamento de 60 euros por mês. Decidem por esta última opção e ficam a dormir na tenda. O segredo do restaurante é um prato do dia a um preço bem convidativo num restaurante de frente para a praia. A armadilha é que as bebidas não acompanham o preço do prato. E para ser sincero, nada lá vale a pena além do prato do dia. Outro fator que faz aquele restaurante bastante lucrativo é que nada se desperdiça lá. Eu nunca vi alguém guardar shot de destilado para vender no outro dia. Lá eu vi. Além de que, qualquer desperdício saía do bolso do empregado. Se um cliente devolvesse um prato, o empregado pagava. Se não aceitasse uma cerveja porque achou que estava quente, o empregado pagava. Um café que não estava a contento, o empregado pagava. Além disso, os empregados eram quem faziam os pedidos, buscavam os pedidos e limpavam as mesas. Fechavam as contas e recebiam o dinheiro. No final do nosso turno fazíamos as contas com os patrões. Se vendêssemos 300 euros, tínhamos que ter os 300 euros para pagar. Se faltasse algo porque perdemos o dinheiro, demos troco errado ou o cliente saiu sem pagar, saía do nosso bolso. Tínhamos contrato e os pagamentos eram feitos em dia. Eu trabalhava de manhã até à tarde de empregado de mesa e do fim da tarde até ao fechamento de empregado de balcão, ou barman, o que preferir. Eu entrava para abrir o restaurante às 9 da manhã, saía por volta das 16, voltava a trabalhar às 18 e seguia até fechar, nunca antes da meia-noite, e só fechávamos quando o último cliente saía. Todos trabalham 7 dias por semana, sem folgas. Do dia 2 de julho ao dia 30 de setembro, Willy trabalhou até quando se sentiu mal do estômago, porque, segundo a patroa, não havia mais ninguém para o substituir. O salário, no fim, chega aos 1.200 euros. As gorjetas atingiram um máximo de 400 euros, ainda que apenas no mês de agosto. A grande poupança foi mesmo terem ficado na tenda. Voltamos àquela coisa do começo. Todo mundo sabe as coisas até que as coisas acontecem, né? Então, eu falei assim pro Yuri, vamos levar a tenda e se a gente não achar lugar pra morar, a gente dorme na tenda, né? Mas eu não achava que aquilo fosse sério, pra ser sincero, assim, né? Era um plano, né? A gente ia... Tipo o pior plano, tipo... Né? Era o plano C, né? O plano Z ali. Sim. Se tudo não der certo, a gente vive na tenda, mas esperava-se que tudo desse certo, né? E volta nisso da ganância desse patrão específico, né? Porque ela tinha a casa que ficava atrás do restaurante, mas ela queria cobrar um valor que é absurdo quando você pensa que nós íamos viver em 10 na casa, né? E pronto, é muito difícil você arrendar um lugar, assim, principalmente no Algarve, né? Willy descreve no diário como era viver na tenda. Vamos voltar à leitura. Era um horror viver lá com o calor, a sujidade, os cheiros, o caminho de 30 minutos a pé para ir e vir do restaurante, sob a torreira do sol de manhã e quase sem força nas pernas à noite. Outros empregados do restaurante aperceberam-se que para poupar a sério teriam de abdicar do alojamento normal, claro. E então o condomínio de tendas foi crescendo. Um dia a polícia veio e mandou toda a gente embora. As poucas posses que eu tinha desapareceram. Voltei a comprar uma tenda no chinês, mas a temporada estava quase a acabar e em breve, com o dinheiro que tinha juntado, iria finalmente poder inscrever-me no mestrado e pedir um visto de estudante. A caminho de Lisboa marca mais um quarto de hostel, desta vez na parede, mais ou menos entre Lisboa e Cascais, com condições incomparavelmente melhores do que as que tinha encontrado em outros alojamentos baratos. 3 semanas depois de ter chegado a Lisboa e com a maioria do dinheiro investido no mestrado, comer volta a ser uma preocupação. Muda-se para um hostel mais barato, perto da estação de comboios de Santa Apolónia, no centro de Lisboa. Pela primeira vez, Willy liga à mãe a pedir dinheiro. Pede 60 euros e come só merendas mistas, em qualquer supermercado onde as encontre baratas. Chega o Natal e Willy passa-o a trabalhar. Fiz minha entrevista com o gerente, o Alex, um brasileiro que já vivia aqui em Portugal há bastante tempo. Fui contratado. Trabalhava agora, da meia-noite até às 8 da manhã, em escala rotativa, onde eu trabalhava X dias e folgava ao mesmo X,
Se trabalhasse 2, folgava 2. Geralmente escolhíamos trabalhar 4 e folgar 4. E ganhava em média 650 euros por mês. Nesse emprego aprendi novamente como seu próprio povo às vezes quer te prejudicar. Mas não entro em detalhes. Comecei a trabalhar no hostel em meados de outubro. O Natal passei trabalhando. E o Ano Novo também. Assim como no ano passado. Com a diferença que dessa vez não era em uma cozinha olhando a festa por uma janelinha. Pelo menos o Alex abriu uma cerveja para nós. Fomos ao telhado do hostel e vimos os fogos. As coisas caminhavam. A vida seguia seu curso. Até que em 2020 começamos a entrar em uma pandemia. Era o novo coronavírus. Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. Duas coisas importantes aconteceram em fevereiro de 2020. A primeira, novamente perdi o emprego. Já perdi as contas durante essa história de quantas vezes perdi o emprego. A segunda, mudei de hostel. Já estava acordado que eu mudaria, pois o hostel funcionava com moradores apenas durante a baixa temporada. A pandemia acelerou o processo. Um casal de amigos que se conheceram no hostel e também lá moravam, alugaram um quarto em um apartamento e me convidaram para mudar para lá também, pois havia um outro quarto vago. E como já vínhamos morando juntos e nos conhecíamos, fazia sentido continuar. Mudei com eles. Pela primeira vez desde que meu avião pousou em Portugal, eu ia ter um quarto meu espaço particular. Pequenas vitórias, sabe? Era um quarto de tamanho médio, onde tinha um grande guarda-roupas espelhado e uma grande cama de casal, além de 2 mesas de cabeceira, e por esse quarto eu pagaria 350 euros mais ou menos, o dono me disse. Me faltava agora um emprego. Volta ao OLX e encontra um emprego a colocar informação em formulários sobre empresas que estavam a pedir apoios ao governo para obter ajudas na pandemia, mas o seu contrato não é renovado. Willy escreve pela primeira vez que se sentiu sem esperança. Nessa altura confesso que fiquei sem esperanças. A depressão bateu, comecei a ser desleixado comigo mesmo, só queria dormir e chorei. Com a cabeça no travesseiro eu chorei porque não tinha dinheiro, chorei porque as coisas não davam certo, chorei. Mas de alguma forma temos que recolher nossos pedaços e nos recompor. E aos poucos voltei a cuidar de mim e ter esperanças. E, bem, consegui outro emprego. Emprego esse que surpreendentemente estou até hoje. E inclusive tenho direito a direitos trabalhistas. Pequenas vitórias. Também mudei de casa e tive direito a um quarto com janela. Novamente, pequenas vitórias. Mas eu penso assim, que um imigrante sempre vai ser um imigrante, né? Não importa aonde ele esteja, daqui 1 ano eu posso pedir o passaporte, né? Vou ter um passaporte português, mas vou continuar sendo imigrante. Eu posso vir aqui por 10 anos, eu posso começar a falar igual português, bom dia, né? Eu posso só falar com sotaque português. Eu vou continuar sendo imigrante, as pessoas vão olhar pra mim, vão saber que eu sou brasileiro, até porque eu penso que pronto, nós temos nossa individualidade, né? E ser imigrante não é uma coisa ruim. Assim, por mais que penso que nos dias atuais, sempre que se fala de imigrante, de imigração, é sempre numa situação de vulnerabilidade e assim, mas eu sempre vou ser brasileiro, né? Mesmo que eu viva aqui, pode ser que eu viva aqui mais tempo do que eu tenha vivido no Brasil em algum momento, mas eu sempre vou ser brasileiro. Hoje, Willy trabalha numa empresa que o valoriza e costuma brincar com o facto de ter direitos laborais, férias, folgas, pagamento ao dia certo. No fim do diário, Willy escreve que ninguém se deve contentar em saber do mundo só através daquilo que os outros contam do mundo. E por isso é tão importante viajar. Também não perpetua estereótipos do imigrante maltratado. Há pessoas boas e más em todo lado. Uma frase que toda a gente diz, mas ninguém parece querer mesmo perceber o que ela diz. E o que ela diz é que não se pode pegar num exemplo e analisar por ele todo o mundo em nosso redor. Fica um conselho para quem queira vir viver para Portugal. Que é importante as pessoas perceberem que, assim, o imigrante, e pronto, a gente tá falando de Portugal, não quer chegar em Portugal e fazer de Portugal menos Portugal, né? A gente quer vir pra cá e quer prosperar da mesma forma que a gente quer que o país prospere e pronto. Pro imigrante mesmo, porque qualquer imigrante que, por exemplo, saia do Brasil e procure encontrar o Brasil em Portugal, inevitavelmente vai se frustrar, porque Portugal é Portugal, com tudo de bom e de ruim,
que existe. O Brasil é o Brasil, com tudo de bom e de ruim que existe. Então, cada um tem que aproveitar o que há de melhor no lugar que pretende ir, não querer transformar aquele lugar no que você quer que seja. Esta foi a história de Willy, e para a semana vamos ouvir o último episódio desta série. O diário é o de Filomena, nascida em Angola, retornada como tantas outras crianças a um país que não a viu nascer, a uma aldeia onde havia uma família que nunca tinha conhecido antes e que não parecia querer conhecê-la, nem a ela, nem aos seus irmãos. O pai não veio com eles, foi aconselhado a fugir até a África do Sul e depois nunca mais deu notícias. Durante anos, Filomena sonhou com o regresso do seu herói. Este podcast é uma adaptação de alguns diários recolhidos pela Arquivo de Diários, uma associação sem fins lucrativos apoiada pelo Fundo Social Europeu e pelo Portugal 2020. A sonoplastia da série é de Salomé Rita e a capa foi desenhada por João Carlos Santos e Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Ouça Diários Migrantes em expresso.pt ou em qualquer app de podcasts.